Agora a gente vai para o quiz 700. Quiz 700 também ainda da banca OCP, Epser Nacional 2015. É o tumor mais comum de glândula salivar, sendo a parótida a sede mais frequente. Nesse local, o tumor pode chegar a grandes dimensões, o enunciado refere-se a essa questão de grandes dimensões, né? Quando a gente pega livros, textos, livros da área de patologia, livros de área de estomatologia, a gente sempre vê aqueles casos extremamente grandes, extremamente que até choca num primeiro momento, lesões que crescem de forma lenta e progressiva, mas que o paciente, como esse crescimento é lento, não provoca nenhum tipo de dor, ele acaba não procurando um serviço especializado. Então a gente vira e mexe fotos nesses livros, textos, livros de lesões desse tipo com uma magnitude bastante significativa. Então A, mucocele, B, rânula, C, adenoma pleomórfico, D, pênfigo vulgar e E, líquen plano. Primeira situação que eu sempre falo, eliminar as alternativas incorretas. Lesões de glândula, a gente tem algumas bastante frequentes, né, como mucocele, rânula, celulitíase, cialadenite, pode acontecer uma lesão, por exemplo, relacionada à infecção, por exemplo, a parotidite epidêmica, cachumba, a famosa cachumba, são todas essas lesões de glândula. Só que a alternativa D, a alternativa E não são relativas à glândula, pênfigo vulgar e líquen plano. Essas lesões são classificadas como lesões vésico-bolhosas ou lesões autoimunes que não têm essa relação direta com glândula salivar. Dessa forma, a gente já conseguiria eliminar essas duas alternativas D e E ficaria apenas com as três primeiras. Agora, quando a gente pensa em tumor de glândula, neoplasia de glândula, seja ela benigna, seja ela maligna, a gente vai eliminar bem tranquilamente também mucocele e rânula. Mucocele e rânula são lesões de glândula em que acontece geralmente um fenômeno que a gente chama mucocele, um fenômeno de extravasamento de muco, aquele ducto que promoveria a saída da saliva sendo produzida pelos ácidos salivares, das glândulas salivares, em vez de sair para umedecer a boca, ele está acumulando no interior devido geralmente a um rompimento do ducto. Geralmente quem que rompe, o que causa o rompimento do ducto? Um trauma. Por exemplo, uma mordida, é muito comum uma mucocele no lábio, geralmente acontece após uma mordida. E a rânula também seria uma lesão de extravasamento de muco. Agora, o ducto relacionado e a glândula relacionada seriam glândulas maiores. Pode ser geralmente a glândula sublingual, quando acontece na região de soalho. Por que chama rânula? Porque ela é em analogia à região de ventre da rã, né? Porque parece esse aumento de volume intenso da região de soalho bucal. Dado importante, quando a gente pensa em rânula, a rânula sempre está localizado lateralmente à linha média. Isso é um diagnóstico diferencial. Essa questão de localização é muito importante para diagnóstico diferencial. E aí só sobraria a alternativa C, adenoma pleomórfico, que realmente é o tumor de glândula salivar benigno mais comum. Ele é mais comum na parótida? Sem dúvida nenhuma, é a glândula mais acometida por esse tipo de neoplasia. Pode acontecer dentro da boca? Pode acontecer no lábio, pode acontecer no palato, pode acontecer no lábio inferior, por exemplo. São áreas possíveis de estar acontecendo adenoma pleomórfico. E quando a gente pensa, se essa foi uma questão em relação ao tumor de glândula salivar benigno mais comum, a gente poderia, numa próxima situação, a banca está pedindo o tumor maligno mais comum. Qual seria esse tumor maligno mais comum? Seria o carcinoma mucoepidermoide. Então, quando se falasse de neoplasias malignas mais comuns da glândula salivar, que também acontece na parótida, seria a resposta carcinoma mucoepidermoide. É importante você guardar porque essa pergunta foi relativa à neoplasia benigna mais comum. E no caso ele falou de parótida, mas poderia perguntar, por exemplo, até da região intrabucal. Também seria o adenoma pleomórfico, a neoplasia ou tumor de glândula salivar mais comum. Quando a gente pega maligno e benigno, né, claro que o adenoma é mais comum do que o carcinoma epidermoide, que é maligno. Então esse é um detalhe bastante importante, por isso que ele não especificou, é o tumor mais comum de glândula salivar, nem falou se é benigno, se é maligno, mas quando a gente junta benigno e maligno, o benigno, o adenoma pleomórfico, ele tem uma
um número de casos maior quando comparados aos tumores malignos. Carcinoma mucoepidermoide seria o mais frequente. Então esse foi o quiz 700, banca OCP, concurso da EBSER Nacional 2015, uma questão importante, por isso que a gente falou da questão do tumor maligno mais comum também. Essa resposta foi adenoma pleomórfico.